Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa fundamental e algo que confunde muitas pessoas, que é sobre o ego. Como é vibrar no ego saudável, gente? O ego a gente tem às vezes a percepção de que ele é ruim, né? Vilão. É o vilão. E realmente, o ego em desequilíbrio, ele faz a gente ter atitudes que às vezes são caprichos, né? Muitas vezes a gente tem algumas atitudes até de capricho, porque é sempre nós. Quando o ego tá em desequilíbrio. Mas o ego é algo que traz a nossa personalidade. O que me faz gostar de verde, o que faz ela gostar de rosa, isso é o nosso ego, é a nossa personalidade. Quando ele tá em equilíbrio, é ele que faz a gente ser a gente, né? Exato. No mapa vem muito também essa questão da pessoa não querer vibrar no ego. Ah, mas se eu pensar dessa forma, eu não vou ser egoísta, né? Principalmente signos que têm a tendência a servir, a estar pelo outro, né? Então eles destroem o ego e vivem para agradar as pessoas, mas fica no ego para precisar do reconhecimento, né? Sim. Então o ego é em desequilíbrio, onde a pessoa não reconhece o seu valor e depende do outro para ter, né, essa percepção do quanto ela é capaz. E o ego também em desequilíbrio no exagero é quando a pessoa vira egoísta, né? Daí a pessoa também só pensa nela, não contribui, ela vira o centro das atenções e fica Ela vira o alecrim dourado. Exato. E a pessoa tem muito medo dessa palavra. Quando eu falo, então, o seu ego dela, não, mas eu não vibro, imagina, eu não penso com o meu ego. Depois, então você não pensa com a sua personalidade, né? Você está deslocando essa responsabilidade para o outro. Então o ego em equilíbrio é você saber se colocar em primeiro lugar para poder contribuir na sociedade com equilíbrio, com responsabilidade, sem ficar nessa dependência de que todo mundo tem que reconhecer o seu sacrifício. É muito um resumão, né? Um puxado, uma continuação de tudo que nós falamos nos outros podcasts, né? Porque é muito legal você compreender o que é o ego para você viver relacionamentos saudáveis, né? Na psicanálise a gente tem, né, o id, o ego e o superego. Aí quando você tá naquela criança que você quer fazer tudo sem pensar nas consequências, você tá lá no id, né? Que a gente fala idiota. Então assim, tá naquele movimento, fazendo escolhas sem pensar nas consequências, vivendo sem rumo, sem direção, sem limites. Né? E o superego, que você faz as coisas e fica se culpando, é rígido demais com você. Tem as escolhas, fica lá se culpando, martirizando daquilo que você faz. Então o ego é o equilíbrio desses dois, do idiota e do superego. De você não ser rígido e também não fazer coisas sem pensar nas consequências. De você pensar, centrar em você. O ego nada mais é do que você vibrar na sua própria essência, no seu eu, né? Da sua própria personalidade, de você viver uma vida em equilíbrio, de saber até que ponto você pode tomar tal atitude, até que ponto isso vai ser orgânico, até que ponto isso vai ser as consequências. É bem o que a gente falou muito das situações das consequências, das escolhas, do livre-arbítrio, de respeitar o destino do outro, é de você olhar para si e trabalhar isso dentro de você. Às vezes as pessoas falam, mas só faz em você, confunde amor próprio com egoísmo, né? E o ego, ele tá ali no nosso amor próprio para nos ensinar a trabalhar a nossa própria essência, para a partir daí a gente respeitar também o ego do outro. Porque a gente sabe que muitas vezes tem um momento, a gente tem os nossos próprios limites, né? Então muitas vezes quando a gente escolhe algo, machuca alguém, ou tem um relacionamento ali que a gente sabe que nós causamos algo ruim em outras pessoas, a gente também tem que respeitar o ego do outra pessoa, né? Não falar assim, não, mas você tem que perdoar, mas você tem que me aceitar. É respeitar o tempo do outro, respeitar o ego do outro, porque isso é uma construção do ser humano. Não posso tirar do outro, corromper o ego dele ao ponto de querer que ele se rebaixe ou se humilhe. Então o ego é você trabalhar junto com o amor, né? O ego e o amor, eles vibram numa mesma sintonia ao ponto de você ter os dois em equilíbrio, né? De fazer por amor, mas também respeitar o ego, que é uma construção da essência do ser humano, né? Para poder você trabalhar e compreender o porquê que ele existe. E buscar o equilíbrio pra gente não ficar cego, né? Tem horas que a gente tá tanto no ego, muitas vezes a gente compreende o ego é quando a gente quer ser muito visto, né? E não, preciso que as pessoas me vejam, eu preciso que as pessoas me respeitem, eu preciso que as pessoas me achem. Então, peraí, vamos olhar.
isso aí, né? O que tá em desequilíbrio? Às vezes a gente quer ser vista por alguém. Tá tudo bem a gente querer ser visto pelas Porque a própria pessoas. pessoa não se vê. Porque a gente não se vê. Às vezes a gente não enxerga, né, o nosso potencial, o quão boa a gente é em algo. A gente se sabota nisso aí. A gente fica no nosso ego para esperar que o outro reconheça o nosso valor, que o outro nos veja. E às vezes a gente só precisa olhar e pensar, poxa, ser sincera com a gente mesmo. Quem que a gente quer que veja a gente também, né? Às vezes a gente fica num lugar que o nosso ego nos leva para um lugar muito em desequilíbrio e a gente não olha a nossa raiz, não percebe. Então, é quando a gente precisa estar sempre perfeita, estar sempre com a melhor marca, estar sempre com a melhor roupa, e às vezes a gente, a hora que vai olhar, a gente deixou a nossa essência de lado para alcançar tudo aquilo que em algum nível, né, de sociedade tem valor, né? Já percebeu que muitas vezes a gente tá no ego, a gente quer tudo de valor, a gente quer a nossa blusinha de valor, a nossa bolsa de valor, a mais cara, o nosso cinto mostrando de qual a marca. Então, assim, tá tudo bem se você gosta dessas coisas e se isso é a sua essência, mas às vezes a gente acessa essas coisas para agradar o outro. Agradar o outro, para pertencer. E a gente deixa a nossa essência de lado, né? A nossa personalidade. Então não existe, porque é caro, então eu vou estar mostrando. Não. Se isso faz parte da sua essência, se isso é bom para você, se isso te deixa bem, feliz, ótimo. Se isso está em equilíbrio. Se isso entra em desequilíbrio, quando eu falo entra em desequilíbrio, é quando a gente se sacrifica, sabe aquela bolsa que todas, né, as mulheres querem ter e de marca. Só que aquilo vai ficar pesado para nós, porque a gente vai ter que parcelar a bolsa em 500 vezes, vai ter que se sacrificar, vai ter que... E aquilo vai, em vez de ser leve para nossa essência, aquilo vai ficar pesado, porque a gente está tentando buscar um lugar, tentando ser vista de uma maneira. Então, esse sentido que é trazer isso daí, né? A não ser que isso seja um sonho seu, né? Que Isso. vai te trazer um preenchimento, Que é uma essência, mesmo que você fique lá pagando muitas coisas, muitas vezes, que é uma maneira de você conseguir as coisas também. Mas que isso, a intenção que você está colocando naquilo, Exato. peso eu ou digo leveza. assim, eu tive uma experiência de uma sessão de teta onde a pessoa, ela buscou muito. Em algum nível, ela acreditou que ela só ia ser vista por um grupo de pessoas se ela tivesse um item, uma bolsa em específico. E ela fez o sacrifício, ela comprou a bolsa e tudo mais. E o que aconteceu? As pessoas continuaram olhando ela da mesma maneira, né? E ela trouxe isso porque isso mexeu muito com ela, porque ela se sacrificou por aquilo, né? E aí eu lembro que eu falei, mas se você pudesse escolher, né? Se a bolsa não tivesse, você ia comprar? Ai, não sei, acho que não, porque não condizia com a pessoa e aquele movimento. Foi aquilo que ela acreditou, que aquilo fosse o caminho para as pessoas verem ela, né? E aí ficou um peso. E aí ficou pesado porque as pessoas não me reconheceram, não enxergaram ela, porque o movimento dela era ela se reconhecer, ela se enxergar, ela acolher o valor dela, ela entender se aquilo faz sentido para ela ou não, e se fizer ok, mas sem que a bolsa fosse uma ferramenta para ela acessar alguma coisa. Sim, né? Eu acho que o ego, ele traz também essa consciência do que é sucesso para você, né? Quando você tá com o ego equilibrado, você vai seguir aquilo que faz o seu coração vibrar. Eu sempre digo isso, né? No mapa. Quando ele tá em desequilíbrio, ou você não acessa aquilo que você merece, porque você fala, não, vou me corromper, né? Igual a gente falou nas manifestações, ou então eu vou chegar naquele lugar só para mostrar para as pessoas que eu sou capaz, né? Muitas pessoas, por exemplo, julgam muito o signo de Leão, né? Que todo mundo enxerga Leão como egoísta, mas ele está simplesmente, é o signo que ele representa o ego dentro do mapa. E quando a gente vai estudar, né, sobre o ego dentro desse contexto, a gente estuda muito esse signo e Áries também, né? Áries em desequilíbrio, ele vai muito pro egoísmo. E Leão, no desequilíbrio dele, ele vai muito para agradar os outros, porque ele tem muita necessidade de reconhecimento. É uma característica da essência. Então, sempre quando vem alguém, né, porque não necessariamente precisa ser leonino para ter esse desequilíbrio, nós temos os 12 signos, né, no nosso mapa, então vamos supor que Leão tá lá no meio do céu, na sua carreira, no seu propósito de vida, às vezes você tá trilhando um caminho só para ser reconhecido de alguma forma, e não tem nada a ver com a essência, né, então quando traz essa clareza e equilibra o ego, você consegue tomar as decisões baseado naquilo que faz o seu coração vibrar. Então muitas vezes a gente julga o outro que tá se colocando em primeiro lugar como alguém egoísta,
egoísta porque a gente não tá conseguindo fazer esse movimento. Porque o certo é estar nesse lugar para não depender desse reconhecimento e poder realmente, né, estar com as pessoas, né, sem esse peso, sabe? Não, veja como eu me sacrifico, veja tudo isso, se torna pesado para você e para o outro também que tá levando essa expectativa, né? Sim, e é muita questão também de as pessoas que não conseguem respeitar ou viver o próprio ego, muitas vezes teve o próprio ego ferido, permitiu que alguém, muitas vezes até passado isso de geração para geração, né? Muitas vezes a nossa criação vem de ferir os nossos egos, né? Porque existe muitas questões, muitas crenças, inclusive algumas pessoas que falam, não, você não pode ter ego, o ego não é bom, o ego é algo ruim, o ego não vibra no amor, o ego, que fala muito ruim do ego, como se fosse algo assim, né, egoísta, totalmente egoísta. Existe o equilíbrio do ego, né, nós precisamos dele, ele faz parte da nossa humanidade. Se eu não tenho ego, eu não sou humano, eu vou viver sempre na boa ação, em me anular, então, assim, a gente precisa do ego para ter um equilíbrio, principalmente nas relações, na relação com a gente e na relação com o outro. Então, muitas vezes na nossa criação, do histórico da nossa vida, dos nossos relacionamentos, aconteceu de ter esse ego tão machucado, hoje não permitir que ele fosse desenvolvido de uma maneira saudável, que hoje em dia a gente fica aí nesses movimentos, né? Pessoas aí totalmente autoritárias, rígidas demais, ou pessoas que vivem sem consequência, pessoas que vivem sem pensar no que está fazendo, sem esse controle do ego, sem pensar o que é bom nessa escolha, o que é sem consequência, né? Inflexibilidade. Então, às vezes quando a pessoa tá com esse ego desequilibrado, as relações começam também a ficar, lógico, em desarmonia, né? Porque esse ego, ele fica em desrespeito. Então, eu preciso compreender que eu tenho ego, eu tenho a minha parte, que eu tenho as minhas próprias limitações. Então, o ego é você colocar limitações naquilo que você consegue suportar e conviver. E que tá tudo bem, que isso faz parte da nossa humanidade. E o ego, ele vai ajudar a gente a nos amar mais. Ele vibra, sim, numa mesma sinergia com a vibração do amor incondicional. Por amor a você, eu também tenho que me respeitar, né? É muito daquela parte assim, eu aceito as suas escolhas, às vezes eu acredito que eu posso olhar para você e achar que eu faria uma escolha melhor, ou se você fizesse de qualquer jeito, eu tenho certeza que você seria mais feliz, mas eu preciso respeitar as suas escolhas e o teu ego, até que ponto você pode, isso respeitando o meu próprio ego. Será que é meu ego que ela faça do meu jeito, né? Tá em desequilíbrio? Porque se eu tiver com o meu ego em harmonia, ela pode fazer o que ela quiser. Eu vou apenas dar sugestão se ela pedir a minha opinião na ordem da ajuda, né? Mas se ela não aceitar, eu sei que não é sobre mim, é sobre ela, as escolhas dela, eu respeito, assim, nosso ego tá joinha. Né? Então é muito importante a gente entender sobre o ego, a importância dele na nossa vida, para a gente ter um equilíbrio na nossa vida, nas nossas ações e no nosso emocional, principalmente. O nosso emocional. A gente às vezes vai pensar em alguma coisa e o primeiro pensamento lá, se a gente tá com ego desequilibrado, né? A gente já fica... Então aí você respira, sobe mais um pouquinho e aí você pensa, qual é a resposta mais elevada? Qual é a resposta mais amorosa? O ego, ele vai dar aquelas, né? Ah, mas fez isso, mas não sei o quê, fez isso comigo, quando a gente tá em desequilíbrio. Aí quando a gente pensa mais um pouquinho, se conecta mais um pouquinho, a gente vai mais pra amorosidade e começa a compreender. Num lugar, mas por qual motivo? Que também, qual é a minha parte, né? O outro fez isso comigo, será que eu, né, me excedi? Será que eu tô querendo que faça as coisas de uma maneira que eu acho certo, que eu, entende? Então, quanto é isso que a gente tá olhando só pra nós, muitas vezes, né? E o ego em equilíbrio é a gente entender que a gente tem a nossa personalidade. Sim. E que o outro vai ter uma personalidade diferente da gente. É a individualidade de cada um, individualidade. Né? Eu via, na minha cabeça, existia antes uma maneira de existir que era igual à minha. E pra mim ficava desafiador. Por quê? Sim. Porque as pessoas têm maneiras diferentes, né? Então, eu sei que pode não ter sentido. Você vai, cada um é de um jeito. Tem gente que é mais reservado, tem gente que é mais isso. Mas pra mim não tinha sentido, porque as coisas funcionavam. Então, eu precisava, pra eu compreender o outro, que o outro agisse no mesmo... Mas peraí, como é que se
ama diferente, isso aqui então é a sua maneira de demonstrar amor, mas eu queria que o outro fizesse da minha maneira para eu entender que ele estava demonstrando amor. Então percebe como eu estava em desequilíbrio? Eu estava anulando o ego do outro, a personalidade do outro, falando você que lute, eu quero que você tenha a minha. Sim. E aí fica pesado, né? Porque cada um é um ser único nessa vida. Então quando a gente começa a se conhecer e a gente começa a compreender qual é a personalidade do outro, o que faz sentido para o outro, que eu posso não ser assim, mas que o outro vai me complementar e eu vou aprender com ele, ele vai aprender comigo e a gente vai compreender que cada um tem uma maneira, uma personalidade, né? E uma coisa também que eu aprendi muito, né, que fez total sentido pra mim, é que antes eu me anulava pra poder ajudar as pessoas de alguma forma, né, ou para as pessoas ficarem confortáveis. E daí eu percebi, eu não lembro de quem que eu ouvi isso, que se anular, que ser tímida, por exemplo, é uma forma de ser egoísta, porque você tem muito pra oferecer, mas o medo do erro, pra você ser perfeita e você ser reconhecida como boazinha, você guarda aquelas informações, você não vai pra vida, você coloca a culpa no outro, né? Aí, eu não cresço por conta do outro que não deixa, né? Então eu ficava muito nessa culpa e sempre me adaptando a situações para ficar confortável. Então não tinha conflito, não me posicionava, né? Quem tem gêmeos forte no mapa acontece muito isso. Eu tenho ascendente e lua, aí a pessoa é muito adaptável, né? Tem uma variação, é como se fosse um camaleão. Então tá tocando a banda, vamos por essa que daí, né? Alguma coisa vai acontecer. E daí aquilo ia me ferindo o ego, né? Só que eu não estava percebendo que eu estava num lugar egoísta, né? Mas assim, eu tô sendo reconhecida, então eu não coloco minha opinião e com isso também acabei, né, não ajudando muitas pessoas com as informações que eu tinha, eu guardei pra mim, de uma forma egoísta. Então quando eu trago isso também muito no mapa, as pessoas falam, nossa, eu nunca percebi que ser reservado, por exemplo, era uma maneira de eu ser egoísta, reservado no sentido de não compartilhar, sabe, de não pertencer mesmo, de fazer a diferença e assumindo os riscos, né, assumindo a ferida ali do ego, né. Sim, é verdade. Às vezes a gente só quer dar, né, amiga? Só quer dar. Já não, mas... Pra que receber? Não, eu preciso ser a boazinha, eu preciso ser a humilde. Isso. Aí como a gente acessa dinheiro... Então, você precisa ser a boazinha, você precisa ser humilde toda hora. Vai então, quando a gente vibração. tá em desequilíbrio, percebe que isso vai afetando todas as nossas áreas, né? Então, vai financeira, vai relacionamento, vai no nosso trabalho, porque a gente precisa se conhecer para entender. Quando acontece uma situação, antigamente eu me culpava, eu ia lá falava, ai meu Deus, eu errei, é culpa minha. Tudo, não tinha nada a ver comigo. É culpa minha, é culpa minha, é culpa minha. Hoje eu compreendo que essa pessoa, isso que tá vindo, bom, eu errei, eu fiz alguma coisa que não, agora eu compreendo. Então isso aqui não é meu, isso aqui é da outra pessoa. Então se a pessoa tá entendendo isso, eu saio desse lugar de autocrítica muito forte, de um julgamento, de achar um julgamento excessivo do outro, né? De se julgar, porque às vezes você tá lá todo em desequilíbrio e você fica, ai meu Deus, procurando uma falha que não foi nem sua. Né? Então a importância da gente se conhecer, se compreender é isso, saber o que é meu e o que é do outro, né? E compreender que você vai cruzar pessoas na sua vida que vão estar com o ego totalmente em desequilíbrio e que você não pode mudar, você não pode ajudar, porque às vezes essa pessoa nem quer, né? Não é o momento dela, é a lei da ajuda, é respeitar, compreender, entender que cada um tem o seu processo, tem o seu momento e que como essa pessoa está em desequilíbrio, você já teve, você pode estar de novo, você pode repetir, você pode olhar, alinhar e depois na hora que você vê, você fala, oxe, opa, tá aqui fora do meu, né? Volta, meu anjo, volta, Renata, entendeu? Isso é um exercício diário para nós, né? Exatamente. A gente quer esse lugar, muitas vezes é um lugar gostoso, se o seu perfil gosta de ser visto, você tá aqui, ó, no limite do ego. Então, é um eterno exercício da gente entender o que é pro nosso coração, o que a gente tá fazendo porque faz sentido pra nós, o que a gente tá fazendo só pelo ego. Exatamente. Né? E é da gente se perceber, né? Eu, como uma taurina, um Vênus em Gêmeos, ascendente em Peixes e a Lua em Virgem, sempre uma pessoa que queria materializar muito, resolver muitas questões do outro, né? E eu trabalhei muito o ego quando eu comecei a trabalhar como coach, foi meu primeiro atendimento com desenvolvimento humano, a minha questão do ego, porque eu percebia que eu tinha assim, uma certa facilidade de encontrar problemas que as outras pessoas não conseguiam compreender,
e aquilo de uma certa maneira me cansava, né? E ao mesmo tempo, quando eu fazia esse movimento e as pessoas elas estavam num outro posicionamento, porque hoje eu sei que é a minha missão de vida, hoje eu sei que é meu empoderamento, é o meu trabalho fazer esse movimento para ajudar o outro. Mas quando eu não sabia o que era que acontecia comigo, eu vivia naquele movimento, nossa, mas tudo vem falar comigo, tudo. E eu ficava num movimento cansada e muitas vezes eu me diminuía, meu ego, de não, eu não consigo resolver isso. Pra quê? Pra eu poder satisfazer as pessoas ou poder descansar na minha cabeça, né? Então, o ego, ele é muita questão de você se empoderar em si, para você se empoderar daquilo que você realmente é, né? O que é pra mim? Eu tenho meus dons. Tenho os meus dons, essas são as minhas virtudes, eu assumi que essas são as minhas virtudes. Todo mundo tem a sua, essas são as minhas virtudes. Eu vou assumir, eu vou respeitar, eu vou empoderar dela e vou fazer o melhor com ela. E quando alguém falar pra você, nossa, você me ajudou e tudo mais, eu falo assim, eu agradeço, eu realmente ajudei, essa é a minha missão de vida. Não sou melhor do que ninguém, mas é missão de vida, eu agradeço. É o meu ego curado, não está elevado, não estou me sentindo superior a ninguém, é a ordem da ajuda. Exato. Eu estou me sentindo dentro de mim mesmo. Então, quando alguém elogia, eu recebo com alegria aquilo que eu estou doando. E eu realmente tive a intenção de te ajudar. Eu realmente tive a intenção de deixar a sua vida melhor. A minha intenção é vibrar no amor em relação a isso. Então, realmente, eu agradeço porque o meu ego está saudável, porque eu estou fazendo algo que é a minha intenção. É a diferença. E você falando isso, amiga, o que me lembrou? Algumas terapeutas chegam e falam, ai, Rê, não consigo atender, eu não consigo atender, eu não consigo atender, eu não consigo atender. E quando ela vai olhar isso, ela tá se colocando como terapeuta num lugar de salvação. Ela acredita que ela vai ser a salvação da outra pessoa. Que ali ela vai ter o 100%, ela tem que salvar, ela tem que fazer. E quando você... Só que quer fritar o ego, né? Só quando você fica nesse lugar de achar que como terapeuta você tem a missão, a salvação do outro, você não chega para atender. Aqui, quando a gente é uma terapeuta, a gente tá como canal. Né? Então, quando a gente se coloca de canal, a gente compreende e entra no nosso lugar, na nossa posição. Eu sou um canal, eu te ajudo. Eu sou um canal e eu te ajudo. Eu não sou a sua salvadora. Eu não vou resolver a sua vida. Eu não vou te dar um direcionamento de termina, não termina, faz, não faz. Porque muitas pessoas vêm buscar isso. Então, quando a gente está de canal, a gente sai desse lugar, né? Aquele medo, se você é terapeuta, fala, ai, será que eu vou atender? Mas será que a pessoa vai gostar? Será que não sei? Quando você tá no seu lugar de canal, você vai entender que você vai dar o melhor e mais elevado de si, como canal, né? Não como salvadora da outra pessoa. E de você ter a consciência que aquilo é ego e que aquilo é saudável, né? Exato. Então, um cliente veio pedir ajuda para você. Seja só, a gente tá falando aqui porque é a nossa vivência, né? Então é o que a gente usa como experiência, mas seja o que for, se você está fazendo algo para alguém, a pessoa reconhece, é a lei do recebimento, né, da prosperidade. Eu aceito receber esse elogio porque a minha intenção realmente era fazer isso. Qual que é o problema em você se alegrar com aquilo, né? Quando eu tava começando, eu tava com a outra roupa, eu estava fazendo podcast, a Rê falou assim, nossa, como você tá linda, Deus falou, recebo com alegria. Recebo, porque a minha intenção é estar bonita. Agora, se a minha intenção é estar bonita e alguém me elogia, por que eu vou fazer? Ai, você gostou? Imagina! Primeira roupa que eu peguei. Então, assim, pra que você vai fuzilar o seu ego, gente? Assume, a intenção que você tinha era daquilo, então recebe com alegria. Entende que é um ego e tá tudo bem. Então, se você tá fazendo um trabalho pra alguém, existe uma troca, né? E você tá querendo ajudar a pessoa e a pessoa te elogia, nossa, você mudou minha vida. Agradeço pela confiança, a minha intenção é essa mesmo, a minha intenção é vibrar aqui no amor com você, fazer você levar. Agradece o elogio, agradece a ajuda, agradece que a tua intenção é essa. Por que ficar fingindo que você colocou uma roupa aqui para o que a gente achar você fez? Você não teve essa intenção, né? Para de ficar vivendo de ilusão. Faz parte do ser humano. Então, o nosso ego foi tão maltratado, foi tão assim fuzilado, principalmente na criação, nós somos criados para agradar o outro, que quando alguém vem falar alguma coisa pra gente, a gente fica assim, não recebe. E isso trava a prosperidade, porque é o recebimento. Receber aquilo que você tá emanando pro universo. Quer tá bonita? Tem um dom que você está emanando, está fazendo um trabalho que as pessoas estão gostando, recebe o elogio, agradece pro elogio, você receber com alegria, isso é um ego saudável.
eu recebo com alegria, porque a minha intenção era essa. Então, tudo que eu coloco intenção de amor, de vibrar amor, eu vou receber elogio, eu vou precisar do ego para isso. Não tem outro caminho, né? Então, de você colocar a sua percepção e começar a trabalhar essa consciência. Gratidão. Ai, que bom. Nossa, não é feliz? Não é plenitude você saber que aquilo que você está fazendo está causando realmente o resultado que você estudou, trabalhou para fazer e é feliz. Lógico que eu vou precisar do meu ego para ser feliz e para ser pleno. Até o recebimento que você falou. Sim, às vezes a total. gente não consegue receber um presente. Né? Não precisava. Não precisava, Ai, gente, mas precisava sim. Agradeço pela sua linguagem do amor, né? Eu preciso, sim, a gente precisa de amor. Todo mundo precisa de amor, né? Então, respeite o seu ego, acolha, entenda a sua personalidade, o que é a sua essência, né? O que faz um perfume ser diferente do outro é a essência. Exatamente. Então, valorize a sua essência. E o ego é humano, né? Sim. O amor incondicional é divino e o ego é humano. E quando você junta os dois, você se torna um humano divino, né? Um humano conectado. Então, se tudo que Deus criou aqui pra gente, a gente precisa do ego para usufruir dele, né? É uma alegria, um ego a gente sentir prazer em tudo. É o ego que vai ajudar, é o ego que vai fazer a gente se sentir bem, se sentir vivo, se sentir bem, bonita, né? O ego tá para ajudar a gente a ser feliz, não é nosso inimigo. Exato. Aproveite ele da melhor maneira e mais elevada. Pensando sempre no outro e em você em primeiro lugar. Exatamente. Um beijo, gente. Até a próxima. Gratidão.